Olá, queridos alunos. Quem fala aqui é o professor Renato, de Física 1, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Espero que todos estejam bem, face à situação da pandemia. A gente agora vai estar dando a retomada do nosso curso de Física 1, né? Então, nesse primeiro momento agora, a gente vai estar fazendo uma revisão e uma introdução a alguns conceitos de cinemática ao longo dessa semana. Então, para falar de cinemática, eu acho que, não sei a experiência que vocês possuem em cinemática, mas a gente tem que lembrar que cinemática se refere ao movimento. A gente vai estar estudando a descrição do movimento. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar aprendendo a teoria, né, acerca da descrição de um movimento de um corpo, ou por exemplo, aí de um carro que vocês estão vendo na figura. Bom, nesse momento agora do curso, a gente não vai estar se preocupando com as causas, o que gera o movimento, mas sim fazer a descrição do movimento. Para a gente descrever um movimento, a gente tem que, primeira coisa, entender que uma partícula, um corpo, quando se move, ele se move ao longo de uma trajetória. E essa trajetória, ela tem um eixo, né? Ela tem um eixo, e aí então a gente tem que assumir que esse eixo é onde o corpo vai se mover, é onde a gente vai assumir as posições, né, que o corpo vai assumir ao longo do tempo t. Então, os dois conceitos base, primeiro da cinemática, é a gente entender que você necessita dos elementos posição, onde você vai estar descrevendo como é que vai estar a posição que esse corpo vai estar ocupando uma determinada trajetória, e também o tempo aonde ocorre essa mudança de posição nessa trajetória. Eu tive um pequeno problema técnico aqui, mas já estou retornando aqui. Só retomando aqui. Bom, então agora que a gente aprendeu os elementos base já da cinemática, a gente tem aí um gráfico do movimento em função do tempo. Uma das melhores formas de você descrever o movimento ou qualquer descrição fenomenológica da natureza é através de um gráfico, né? Então, se a gente estivesse na aula presencial, a gente estaria no laboratório, por exemplo, fazendo um experimento de movimento, e aí o que a gente mediria? A variação da posição numa trajetória em função do tempo. Depois a gente veria como esse gráfico fica. No caso, o gráfico do movimento em função do tempo, né? Bom, para o movimento uniforme, que é esse gráfico aí, o gráfico da posição em função do tempo, ele é uma reta. E aí um conceito que a gente tem que entender nesse curso de cinemática é de velocidade média. Bom, o que é a velocidade média? A velocidade média, ela vai descrever o quão rápido o corpo está fazendo a mudança da sua posição. Ou seja, a velocidade média, ela vai ser medida da seguinte forma, ela vai ser calculada da seguinte forma. Ela vai ser a variação da posição entre dois pontos, tá? Dividido pela variação do tempo em que ocorre mudança de essa mudança de posição. Se a gente tivesse que calcular a velocidade média entre os pontos 1 e 2, a gente pegaria a posição que o corpo ocupa na posição 2, menos a posição que o corpo ocupa na posição 1, e dividiria pelo intervalo de tempo em que ocorre essa mudança de posição efetivamente, né? Bom, se a gente tivesse que também fazer a variação, a velocidade média entre os pontos 4 e 3, a gente pegaria também esse conceito, né? A gente pegaria a posição no instante 4, a posição no instante 3 e dividiria pela diferença do tempo em que isso ocorre. Agora é interessante não somente a gente saber a equação que determina a velocidade média, mas é importante a gente entender qual é o significado dessa velocidade no gráfico. Quando a gente traça esse gráfico posição em função do tempo, a gente consegue visualizar uma coisa interessante, que esse termo velocidade média seria a tangente do ângulo, né, que a reta está formando com a horizontal. Ou seja, se a gente tem um gráfico posição em função do tempo,
a velocidade, o que é a velocidade média? A velocidade média seria a tangente, que esse gráfico está formando com a horizontal, ok? Então é importante a gente primeiro entender o que é velocidade média. Normalmente a gente assume que a velocidade média é a diferença da posição dividido pela velocidade do tempo. A gente assume que a velocidade do corpo vai ser constante ao longo dessa trajetória, né? Então essa velocidade média seria naquele exemplo onde a gente faz uma viagem, vocês fazem uma viagem da casa de vocês até o campus, e aí perguntam para vocês quanto tempo levaria efetivamente para vocês chegarem até o campus, né? Então, essa velocidade média seria efetivamente a distância da casa de vocês até o campus dividido pelo intervalo de tempo que vocês fazem essa viagem. Bom, mas é importante a gente entender que esse conceito de velocidade média, ele é uma simplificação, a gente usa muito para simplificar nos cálculos, porque o que normalmente acontece quando você está fazendo uma viagem é que essa velocidade ela varia ao longo ao longo do seu trajeto, né? Então é comum, por exemplo, por motivos diversos, com que essa velocidade varie. Pode ser devido a um tráfego, pode ser devido que o ônibus tenha que parar para pegar novos passageiros, essa velocidade vai ser variada. Então, para a gente é interessante trabalhar com o conceito de velocidade instantânea. O que seria a velocidade instantânea? A velocidade média é aquela velocidade que a gente mantém ao longo de um intervalo de tempo. A velocidade instantânea vai ser a velocidade num instante específico, ou seja, se você faz um deslocamento durante 10 segundos, imagina que você quer determinar a velocidade a cada segundo desse deslocamento. Então, a velocidade a cada segundo já não seria a velocidade média, mas sim a velocidade instantânea. Bom, é interessante notar que a velocidade instantânea sai do conceito da velocidade média. Como é isso? A gente tem que a velocidade média ela é a variação da posição sobre a variação do tempo em que ocorre essa posição. Agora, se a velocidade instantânea ela é a velocidade efetivamente a cada segundo, o que você pode dizer? Você pode imaginar que a velocidade instantânea ocorre, se você quer calcular a velocidade instantânea, seria uma velocidade aonde o intervalo de tempo que você está calculando esta velocidade média é muito curto. Imagina, por exemplo, que você esteja querendo calcular a velocidade média entre o intervalo 0,99 segundos e 1 segundo. A diferença disso é 0,1 segundo, ou seja, é muito pequeno. Então, ao invés de você ter a velocidade média nesse intervalo de tempo, o que você tem, na verdade, é a velocidade instantânea. Então, quando a gente está falando da velocidade instantânea, ela seria a velocidade média, mas para uma situação onde o intervalo de tempo que você está calculando essa velocidade média é um intervalo de tempo que tende para zero. Se a gente aplica esse conceito na equação da velocidade média, a gente pode dizer que a velocidade instantânea é a equação da velocidade média com o limite do ΔT tendendo para zero. Bom, esse conceito aqui eu creio que é um conceito que vocês já possuem apropriação dele. Quando vocês têm que o limite do ΔT tende para zero, o limite dessa variável tende para zero, isso aqui é o conceito da derivada, né? Então, o que temos, na verdade, é que a velocidade instantânea ela seria o dx sobre o dt. Ou seja, seria a derivada da posição, derivada primeira da posição em relação à derivada primeira do tempo. Bom, mais uma vez, se a gente olha para o gráfico, a gente poderia pensar na questão do que representa essa velocidade instantânea no gráfico. Essa velocidade instantânea no gráfico, então imagine aqui na posição 1 e na posição 2, ela tem o mesmo conceito. O que significa a velocidade instantânea no ponto 1 e no ponto 2? Seria a reta tangente, né? Seria a tangente que você tem em cada um desses pontos. Então, a velocidade instantânea no ponto 1 é a tangente no ponto 1, a velocidade instantânea no ponto 2 é a tangente no ponto 2, ok? Bom, se a gente usa o mesmo conceito para aceleração,
A gente também sabe que a aceleração, o que é a aceleração? A aceleração é aquela grandeza que vai descrever a variação da velocidade, né? Em função do tempo. Então, assim como a equação da velocidade média, a equação da aceleração seria a variação da velocidade entre dois pontos da sua trajetória, dividido pelo tempo em que ocorre essa variação da velocidade. Então, se a gente pega isso para intervalos de tempo muito grande, a gente tem um conceito de aceleração média. Agora, se a gente aplica essa ideia para intervalos de tempos muito pequenos, ou seja, se a gente quer medir aonde esse T1 e T2 aqui, essa diferença do T1 e do T2 vai tender para zero, a gente vai obter o conceito da aceleração instantânea. O que seria a aceleração instantânea? É aquela aceleração naquele intervalo de tempo específico. Já a aceleração média não, né? A aceleração média vai te dizer como está variando a velocidade num intervalo de tempo médio lá que você tenha, sei lá, de 80 segundos, de 1 minuto. A velocidade, aqui na verdade é a aceleração, né? Vamos corrigir aqui, mas é a aceleração. A aceleração instantânea é a aceleração num intervalo de tempo específico, ou seja, pontual. Se eu quisesse calcular qual é a aceleração que esse veículo, né, que esse corpo está tendo a cada segundo do meu trajeto, já não seria mais a aceleração média, mas sim a instantânea. E assim como a velocidade média, assim como a velocidade instantânea, a aceleração instantânea ocorre quando esse intervalo de tempo tende, essa diferença de intervalo de tempo tende para zero. Então a gente fica que a aceleração ela também é derivada da velocidade em função do tempo. Bom, se a gente faz uma substituição no lugar do v, que a gente sabe que o v é a derivada da posição em função do tempo, né? Então a gente pode ter também que a nossa aceleração ela seria a derivada de segunda ordem em função do tempo. Bom, a partir desses dois conceitos de velocidade instantânea e aceleração instantânea, a gente vai ser capaz de fazer 80% dos problemas que estão sendo propostos, que vai ser propostos, ok? Então, eu vou parar a apresentação aqui e eu vou fazer um problema junto com vocês, que é esse problema aqui, que é o seguinte, ó, vamos obter as equações do movimento variado a partir do que a gente viu agora, ok? Só lembrando que o movimento variado possui aceleração constante, ou seja, ele não vai ter a aceleração instantânea. Na verdade, o que ele vai ter vai ser uma aceleração média, né? Então, a gente vai obter o movimento variado, a equação do movimento, as equações do movimento variado, tomando como base, né, o que a gente viu. Eu vou aqui parar a apresentação e eu vou desenvolver essas equações junto contigo. Então, olha só, no caso aí deixa eu aumentar um pouco aqui. Pode ter alguém que tenha dificuldade de ver, né? Então, acho que tá bom, vou colocar 30 aqui, ok? Então, no caso da equação da velocidade, só relembrando aqui que a equação da velocidade do movimento variado é aquela equação que você vê lá no ensino médio, V igual a V0 mais AT. A ideia agora é obter essa equação usando os conceitos do que a gente viu, tá certo? Então, a gente sabe que a aceleração, ela seria... O que seria a aceleração? Ela vai ser a derivada primeira da velocidade em função do tempo. Só que a gente sabe, o que a gente sabe? A gente sabe que o A, para o movimento variado, ele é o quê? Constante. Então, ele é uma constante para a gente, ele não vai variar ao longo do tempo. Bom, então vamos trabalhar com isso aqui. Vamos fazer uma manipulação matemática aqui, onde a gente vai fazer o seguinte. Esse ΔT, ele vai passar para cá. Ou seja, o que esse ΔT vai fazer? Ele está aqui dividindo, eu vou passar ele para esse lado aqui multiplicando, ok? E aqui fica sendo o dv. Bom, não sei se você já enxergou, mas aí o que eu posso fazer agora aqui dos dois lados? Eu posso
fazer uma integração aqui dos dois lados, ok? Posso agora fazer uma integração aqui dos dois lados. Vamos pegar uma integração aqui desse lado. Ok? Vamos pegar uma integração desse lado e uma integração desse lado aqui. Vou fazer em outra linha, só para não ficar confuso. Mas a gente vai integrar dos dois lados, ok? Então a gente vai integrar aqui a ADT. Bom, a ADT e aqui também a gente vai integrar dos dois lados também. Vamos fazer uma integração do DV dos dois lados. Tem que botar os limites de integração, estou esquecendo de fazer isso. Mas é DV, ok? Bom, quais são esses limites de integração que a gente vai assumir? A gente não sabe qual é o intervalo de tempo, então eu vou colocar intervalo de tempo entre dois intervalos de tempo, que normalmente a gente chama de T0, até o intervalo de tempo T. Né? Então a gente integra entre T0 e T. Ok? O bacana é ver que, aqui eu não sei se vocês já viram, mas essa aceleração ela é constante, ele pode então ir para fora do operador integrador. Esse A pode ir para fora do operador integrador. Vou fazer aqui bem devagar para não ficar bagunçado, né? Mas esse A aqui pode ir para fora do operador integrador. E aí ele ficaria assim, ó. Tá certo? Então agora a gente tem que integrar dos dois lados essa equação. Vamos integrar então uma integral simples, né, de ser feita. Ela seria então, essa integral aqui daria t, que ela daria t para a gente aqui, né? Só ver aqui se tem os operadores de integração, mas bom, eu acho que tem, só tem que procurar. Tá, depois eu procuro, mas eu acho que tem. Mas isso aqui seria o seguinte: se a gente tiver que integrar isso aqui, vai ser t, né? A gente pode sumir agora com o operador integrador, seria t menos t0. T menos t0. E aqui seria v, né, menos t0. Ok? Então a gente teria isso aqui. O que a gente pode agora é... Aliás, ops, cometi um equívoco aqui. Na verdade, a gente vai estar integrando... Aqui a variável não é t, né? Na verdade, a variável aqui é v. É v, então eu tenho que mudar os limites de integração de v0 até v, ok? É v. Então aqui a gente integrou agora, vai ser v, né? Vai ser v menos v0. Bom, vamos dar então agora uma organizada nisso aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui, que está muito curto, ok? Mas essa equação aqui ficaria, se a gente organiza ela, com a cara do que vocês já conhecem. Ela ficaria assim, ó. P igual a T. Eu vou passar esse V0 aqui para o outro lado somando, ok? Passar esse V0 aqui para o outro lado somando, tá? Então a equação ficaria no formato que vocês bem conhecem, que é esse formato aqui, ó. Bem bacana, né? Então, assim, percebam que a gente pode obter as equações do movimento variado utilizando os conceitos que a gente viu em cima, né? Ou seja, a partir do que a gente viu em cima, que é a velocidade instantânea é a derivada primeira da posição em função do tempo, e que a aceleração é a derivada primeira da velocidade em função do tempo, a gente pode
fazer agora qualquer problema de movimento usando esses dois conceitos iniciais. Bom, essa é a teoria do movimento. Eu vou agora paralisar a apresentação, mas eu vou continuar agora. Depois eu vou fazer uma nova apresentação, resolvendo o restante das equações do movimento variado. Então, vamos para o próximo vídeo, ok? Para poder acompanhar a resolução, certo? Grande abraço aí, até... Vamos pro próximo vídeo, não deixa de ver o próximo vídeo não, pessoal.